Queridos, quando você lê esse versículo, ele começa dizendo, depois dessas coisas, eu venho a entender que para existir o depois disto ou depois dessas coisas, tem que existir o durante isto ou depois disso. Para existir o durante isto, tem que existir o antes disso. Isto é 3 fases, são 3 máximas que acontecem na vida de um homem. É por isso que eu dei o tema 3 fases na vida de um crente. Quando você descorre este livro, você vai descobrir que a história desse homem é uma história de dor, uma história de sofrimento. Esse homem ele perde a sua riqueza, perde seus filhos, a sua saúde. Quando o diabo pensa que ele vai abrir a boca e vai blasfemar contra Deus, acontece totalmente contrário àquilo que o diabo imaginava. Aqui, queridos, nós vemos o que acontece na vida de um ser humano. Isso não é um fato, isso é verídico, é uma história que aconteceu. E um homem, assim como eu e você, ele passou por tudo isso. Mas diante de Deus foi achado graças. E no capítulo 42, Deus muda completamente a história deste homem. Mas para você entender o que nós acabamos de ler, vamos falar primeiramente da primeira fase da vida deste homem, na vida de Jó. A primeira fase é o antes disto ou antes dessas coisas. Ela começa no capítulo de número 1. No versículo 1 a Bíblia começa dizendo que havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó. Era este homem reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. A Bíblia diz também que este homem nasceram 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia logo em seguida vem dizendo que era o seu gado, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. De tal modo que tinha muitíssima gente ao seu serviço e que não havia outro maior do que ele naquele Oriente. Quando você lê isso na Bíblia, você chega a meditar e a imaginar e voar nas asas da imaginação. E você vai se deparar num universo em que esse homem ele vive. Esse homem ele vive um momento extraordinário financeiro. Esse homem, o trabalho das suas mãos prospera de uma tal maneira grandiosa. Esse homem tem um lar, tem filhos abençoados. Esse homem, ele tem o seu casamento, viveu um período bom, maravilhoso. Esse homem está em perfeito estado a sua saúde. Quando você lê, você percebe que esse homem logo, ele é alguém grande, que possui grandes riquezas. Então é alguém que está galgando algo maravilhoso na sua vida. Quem não queria desfrutar de um momento como esse? Quem não queria ter riqueza, ter posse, ter terras? Quem não queria ter muitos gados, muitas ovelhas, muitos camelos, muitos bois? Quem não queria ter uma renda per capita bastante abençoada? Você viveria debaixo de um coqueiro com uma rede deitado nela, tomando aquela água de coco e pegando vento. Esse é um período que todo ser humano deseja galgar. Esse é o período que todo ser humano deseja desfrutar. Antes disso, na vida de alguém, jamais ele quer que passe. Jamais ele quer que se acabe. Mas nem tudo dura para sempre. E quando eu vejo este período na vida deste homem, eu venho a entender e ver que este homem materialmente ele é abençoado. Só que Deus ele entra no confronto, pois toda a palavra é divinamente inspirada por Deus. E quando nós lemos, a Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz. Aonde ficava a terra de Uz? A terra de Uz ficava ao sul de Edom, ao oeste da Arábia, nos limites da Caldeia. Esta era a terra de Uz. Quando você lê o texto, vem dizendo que havia um homem, seu nome era Jó. Quem era Jó? Jó, terceiro filho de Zacá, filho de Jacó. Ele era o filho de Zacá. O nome Jó significa hostilizado, perseguido ou possivelmente homem voltado para Deus. Alguns historiadores eles afirmam, impunham, que o nome Jó significa voltado para Deus.
Então, quando fala-se do nome deste homem, logo em seguida a Bíblia vem descrevendo, dizendo que este homem era reto, ele era sincero, ele era temente a Deus e que se desviava do mal. Aí você vê Deus dando 4 características da vida deste homem. Logo em seguida, a Bíblia fala da sua família e em seguida fala da sua riqueza. Sabe o que eu entendo? A palavra diz que é primeiro Deus, segundo a família e terceiro a obra, trabalho das suas mãos. Então, eu venho a entender da seguinte forma: aqui para Deus o que está interessando é Ele expor para nós o caráter que Jó tinha diante da presença dele. O que importa aqui para Deus é o que Jó está vivendo na presença dele. O que importa aqui para Deus é o que Jó é na presença dele. Hoje, os valores são investidos. Para o homem, você tem valor se você possui uma renda legal. Para o homem, você tem valor se você tem uma boa casa. Para o homem, você tem valor se você tem um carro do ano. Para o homem, você tem valor se você possui uma fazenda, uma chácara, um apartamento. Para o homem, você tem valor se você tem algo a lhe oferecer. Então, os valores diante dos homens estão investidos. Mas para Deus, isso nada vale. O que vale para Deus é o que você é na presença dele. O que vale para Deus é o caráter e a integridade que você tem diante dele. O que vale para Deus é o caminho reto que você anda diante dele. O que vale para Deus é você se afastar do mal. O que vale para Deus é você servir a Ele em espírito e em verdade. O que vale para Deus é mostrar o caráter e a obediência que você anda diante dele. Isso que vale para Deus. Queridos, a Bíblia diz que este homem, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Quando você lê o capítulo 42, depois de tudo aquilo que ele vive, ele passa, Deus vai restituir e dá exatamente o mesmo número de filhos que ele tinha lá no capítulo 1. Mas é interessante, querido, porque esse homem ele está vivendo, ele está presenciando um momento, um êxtase na sua vida. E quando eu leio isso, eu percebo que a Bíblia diz que Jó tinha muitíssima gente ao seu serviço. Então, se ele tinha gente ao seu serviço, ele tinha muitos amigos. E é interessante, querido, porque quando você tem algo a oferecer a alguém, muitos amigos batem à sua porta. Quando você tem algo a oferecer a alguém, muita gente vai na porta da tua casa orar por você. Quando você tem algo para dar a alguém, tem gente que faz propósito pela sua vida para ver se arranca algo de você. Por quê? Porque você tem algo a oferecer a ele. Queridos, só que algo vai me chamar a atenção. A Bíblia diz que esse homem tinha toda essa riqueza. É interessante isso. Nada dura para sempre. Jesus disse que nós temos que não construir tesouro na terra, onde nem as traças nem as ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e não roubam. Então, quando você lê o texto a seguir, a Bíblia diz que os filhos de Jó, eles ofereciam banquete segundo os dias de cada um. Isto refere-se à data de aniversário. Na data de aniversário de cada um deles, eles ofereciam banquete, convidavam todas as suas irmãs, os seus irmãos, para eles se congratular um com o outro. Eles comiam e bebiam vinho. É interessante, pois o texto diz logo após que, tendo terminado esse período do banquete, a Bíblia diz que Jó enviava-os e os santificava. E depois Jó levantava pela madrugada para sacrificar a Deus, segundo o número dos seus filhos. Se ele tinha 10 filhos, ele oferecia no altar 10 sacrifícios, pois pensava Jó que seus filhos, ao estar embriagados, cheios do nescal do vinho, eles haviam murmurado e blasfemado contra Deus e pecado contra o Senhor. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo o Pai em ação. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo alguém que zela pela sua casa. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo alguém que ama a sua casa. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo alguém que se preocupa com seus filhos. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo alguém que se preocupa com a sua família. E que preocupação é essa? É levantar para sacrificar pela sua família. Só que hoje vivemos tempos difíceis. Os dias são maus. Hoje os homens, pais de famílias, não estão mais pagando preço pelo seu lar. Não estão mais pagando preço pelas suas casas. Como foi dito aqui, casamentos estão terminando porque homens que representam e são o sacerdote do seu lar não estão mais pagando preço de oração pelo seu casamento. Hoje
destruída, sabe por quê? Porque os pais não estão pagando mais preço de oração pela vida dos seus filhos. Porque os pais hoje não estão mais sacrificando pela vida dos seus filhos. Não gastam mais tempo na oração pela vida dos seus filhos. Não gastam mais tempo clamando pela vida dos seus filhos. Por isso que os filhos estão vivendo da maneira que vivem neste tempo. Mas se Jó sacrificava, ele era o sacerdote do lar. E naquele período que Jó viveu, era exatamente o período de Abraão, Isaac ou Jacó. E não havia a lei ainda, a lei não havia sido dada. Se a lei não havia sido dada, não havia sido escolhido o sacerdote. Então Jó era o sacerdote da sua casa. Era ele quem levantava para sacrificar a Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui, querido. Todo sacerdote, ele tem que se vestir com as vestes sacerdotal. A veste sacerdotal representa o caráter do sacerdote. Você sabia que todas as vezes que o sacerdote ele ia entrar no templo e ali ia queimar incenso no altar do incenso, ele tinha que primeiro se santificar, depois ele tinha que se purificar para poder entrar no templo. E antes de ele entrar no templo, ele tinha que pegar o seu incensário, colocar o fogo, a brasa, deitar o incenso no fogo, começar a abanar o seu incenso, balançar de um lado para o outro para que viesse produzir fumaça. Ele não podia entrar no templo sem que antes o templo tivesse tomado pela fumaça do incenso. Por quê? Porque quando se enchia o templo da fumaça do incenso, Deus deu uma coluna de nuvem, ele descia no templo e a sua glória Shekinah enchia o templo que ninguém conseguia ver e olhar. E no templo ficava a riqueza de Deus. O templo era revestido, o santo dos santos revestido por ouro. O sacerdote sabia que lá tinha ouro, mas ele não via. O sacerdote sabia que lá estava a riqueza de Deus, mas ele não via. Quando eu entendo isso, querido, eu vou analisar a vida de Jó. Jó sabia tudo que possuía, mas não deixava entrar no seu coração. Porque o que entrava somente no seu coração era um amor por Deus. O que entrava no seu coração era fazer a vontade de Deus. Ele não se deixava corromper por aquilo que ele tinha. Ele não deixava subir ao seu coração aquilo que ele possuía. Então, querido, o sacerdote, ele só entrava no templo depois que o incensário houvesse produzindo fumaça. Deixa eu lhe dar uma revelação em cima disso. Hoje em dia, muitos sacerdotes estão sem brasa no seu incensário, estão sem incenso no seu incensário, entram no templo, estão contemplando o ouro, e o ouro, aleluia, ele corrompe o coração do homem. Meu Deus. E tem muito sacerdote olhando e se corrompendo por causa do ouro. Você sabia disso? Tem muito sacerdote olhando para o ouro. A preocupação hoje em dia não é ganhar alma, é ganhar dinheiro. Eu vou entrar nesse templo para mim ganhar dinheiro. Eu vou entrar naquela igreja para me fazer dinheiro. Um dia desses eu escandalizei. O irmão ligou e disse assim para mim, ó, fecha uma agenda para mim numa igreja. E disse, eu fecho. Como você trabalha? Ele disse, é 1.500 a minha agenda. Eu disse, tu quer dinheiro, tu quer alma? Desse jeito não dá não, meu irmão. Está cobrando para pregar? Porque a Bíblia diz em Mateus 10:8, que nós temos que dar de graça o que recebemos de graça. Apesar que todo trabalhador é digno do seu salário. Só que o interesse dos homens hoje não é ganhar alma, é ganhar dinheiro. Glória a Deus! São sacerdotes que estão disfarçados, né? É interessante, querido, isso. É muito interessante. E Jó, ele estava sacrificando pela sua família. Ele não estava, não olhava no que ele tinha, mas ele estava com seu coração voltado para Deus. Este é o período. A primeira fase na vida de Jó é este momento. A primeira fase na vida de Jó é esta hora. Mas, durante disso, ele puxa o durante isso. É um momento, todos vão ter que passar. O durante isso na vida de Jó começa no capítulo 1. E se não me falha a memória, no versículo 8.
A Bíblia muda o texto depois que Jó, ele fazia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. A Bíblia começa a dizer que foi um dia que os filhos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor. E quem vai no meio? Satanás. E Deus, vendo ele, pergunta: de onde tu vens, Satanás? E ele diz: eu vim de passear pela terra e de rodear por ela. E Deus diz assim: observaste tu, meu servo Jó? Aí a Bíblia tem um ponto de interrogação. E você não vê resposta do diabo. A Bíblia que mais se aproxima do original, ela diz assim: quando Deus pergunta a ele: observaste tu, meu servo Jó? O diabo diz assim: não cercaste tu ele de uma sebe? O que é uma sebe? Uma cerca viva. E o diabo não entende. Deus vai dizer: nunca vi homem sincero, reto, temente a mim, desvia-se do mal. E o diabo diz assim: porventura vai temer Jó a Deus? Não tem tu abençoado o trabalho das tuas mãos? Não tem tu prosperado o trabalho das tuas mãos? Olha o seu gado como cresce no campo, se alastra, está crescendo muito. Agora estende a tua mão e arranca tudo quanto ele possui, e verás se ele não blasfema de ti na tua face. Querido, quando Deus ele cerca, o diabo não pode ver. Deus disse assim para o diabo: tu observaste no servo. É igual como ele disse para Samuel: tu olha o exterior, eu vejo o interior, eu olho para o coração. Deus queria dizer assim: tu tem visto o caráter do meu servo? Tu tem visto que integridade ele tem andado diante de mim? Quem dera que hoje fosse assim, né, querido? Porque nem todos estão na posição. É muita gente que quando Deus pergunta: tu observaste meu servo Pedro, Paulo, João? O diabo disse: sim, eu observei. Semana passada ele estava no motel. Semana passada ele estava usando droga. Semana passada ele estava bebendo cachaça. Semana passada ele estava adulterando. Semana passada ele estava se prostituindo. E aí, olha o caráter, olha a vergonha que o diabo faz diante de Deus. É o cruzador da alma. Só que o diabo, quando ele se levantar para querer te acusar, ele não vai te ver. Porque há uma cerca de proteção de Deus na tua vida. Há uma cerca de Deus que te protege, que te guarda. O diabo vai te procurar e não vai te ver. Por quê? Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele vai descansar. Enquanto o diabo está procurando ver você, Deus está te protegendo. Você está descansando debaixo das asas de Deus. O diabo só vai te ver se Deus tirar a cerca de proteção que está guardando você. É interessante, irmão. O diabo muitas das vezes ele vai querer confundir a mente de Deus. Mas Deus, ele é tremendo. O diabo ele disse assim: olha, tu não tem abençoado ele, tu não tem prosperado o trabalho das mãos dele. Sabe o que o diabo queria dizer, pastor? Que Deus estava comprando a adoração de Jó. Que Jó só adorava a Deus porque Deus abençoava ele. É muito fácil adorar a Deus, querido, quando a dispensa está cheia de alimento. Verdade, Senhor. Quando os filhos estão com saúde. Quando a escola das crianças está paga. Quando o cartão do Bradesco, quando a Yamada está paga. Quando o casamento vai bem. Quando os filhos estão na igreja. Quando a vida espiritual está lá em cima, cheia, parece sardinha no óleo. É muito fácil adorar a Deus. Aí o diabo tenta dizer assim: olha, ele só te adora porque as contas estão pagas. Ele só te exalta porque está tudo bem na casa dele. Ele só te glorifica. Tu está comprando a adoração dele. Agora estende a tua mão e arranca tudo quanto ele tem, e verás se ele não blasfema de ti na tua face. Deus onisciente, ele sonda o coração, esquadrilha o pensamento. Ele olhou para o diabo e disse assim: olha, tudo quanto ele tem, possui, está nas tuas mãos. Somente compre a vida deles, não estendas tu a tua mão. E o diabo saiu da presença de Deus. Durante isso, ele marca a vida do crente. É o momento que o crente mais sofre. Parece que o deserto não acaba. Parece que o vale não tem fim.
O diabo sai, a Bíblia diz que estavam os filhos de Jó na casa do irmão primogênito, fazendo banquete, e de repente chega alguém com ele dizendo: olha, os sabeus deram contra os bois, contra, aleluia, a jumenta que estavam passeando, mataram todos os moços a fim de espada, levaram os animais, e só eu escapei para lhes trazer essa notícia. Jó regava os olhos e começa a procurar entender. De repente alguém me pode dizer: fogo de Deus caiu do céu, consumiu as ovelhas e os moços, e só eu escapei para te trazer esta nova. Fogo de Deus é uma ilustração para falar do raio que cai, os trovões que dão. O raio foi tão forte que caiu na terra, que se espalhou, queimou as ovelhas, matou os moços. E o diabo queria dizer que era de Deus, que era Deus que havia enviado. E só um escapou. E quando ele está falando, chegou mais um e disse: olha, ordenando os caldeus tresmando, deram nos camelos, levaram tudo, mataram os moços, e só eu escapei para te trazer essa nova. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A primeira coisa que ele faz é roubar os bois, o jumento e os camelos de Jó. Segundo, ele destrói as ovelhas. E o terceiro, ele vai derrubar a casa do filho de Jó e mata todos os filhos dele. A primeira luta que Jó vai passar é na vida financeira, porque se você desestabiliza o homem financeiramente, ele fica com o juízo perturbado, ele fica sem saber o que vai fazer, ele fica sem saber de onde tirar dinheiro e de onde arrecadar, porque a sua vida financeira está no fundo do poço e no final do mês ele tem contas, tem dívidas para pagar, e aí Deus começa a olhar para você. O diabo está fazendo assim: eu vou fechar a porta de emprego para ele, ele vai murmurar contra Deus. Eu vou tirar ele de lá de dentro daquele emprego, ele vai blasfemar contra Deus. A empresa dele vai parar de render, vai passar agora até o Ramandaraba, Xandalamandarabagay, e ele vai murmurar contra Deus. É isso que o diabo está esperando de você, que no momento de luta financeira você abre a boca e murmure contra Deus. Queridos, o diabo ele acabou com a renda per capita de Jó. E o diabo esperava abrir a boca para blasfemar de Deus. Não blasfemou. O diabo foi lá onde ele mais ama, nos filhos. Ô dor sofrida é um pai perder um filho, é uma mãe perder um filho. O dia desse eu testemunhei um assassinato. E eu vi a mãe, porque a única pessoa que está nessa hora com você é seu pai e sua mãe. Porque aqueles que se dizem teus amigos te abandonam, vão embora. Verdade. É a mãe com o filho no colo dizendo: tanto que eu lutei por você, tanto que eu lhe avisei, e o jovem morto no braço dela. A Bíblia diz que o vento deu, além do deserto, nos 4 cantos da casa. E esse vento, um furacão, que deu naquela região e jogou a casa em cima dos filhos de Jó. Sabe quando o diabo ele vai tentar te tirar da posição? Ele vai lutar contra os teus filhos. Ele vai querer pegar os teus filhos